Atenção na tela, porque esse ciclista vai fazer. Mas é um cara de pau mesmo, um safado, né? Olha, camarada desocupado, sem vergonha. Mais uma vez em detalhes. Ô Pico, em slow, se for possível, já deixei em slow. Gente, a moça tá fazendo caminhada, tá fazendo uma corrida, local público. Olha o que esse cara de pau faz. Nem ela acredita no que está acontecendo. Não sei se nesse momento ali ela com algum fonezinho, ouvindo música. Nem ela acredita que ela está sendo vítima. Ó, observa a reação e o ato criminoso desse safado. Ciclista cara de pau, criminoso, sem vergonha. Sem vergonha, tá? Ê, guri! O namorado dela estiver por perto ali, o marido dela estivesse por perto, você ia ver, você ia arrancar você dessa bicicleta na hora. Na hora você ia ver a reação de um homem fez isso porque é uma mulher, né? Ó, mais uma vez, ó. Ele passa a mão nela e sai, ainda olha pra trás. Ainda olha pra trás pra ver se tem alguém por perto. Tremendo cara de pau, a gente começa o Cadeia neles. Nesse meio de semana, desta quarta-feira, minha gente. Mostrando um caso de importunação sexual. Um absurdo na cidade de Rondonópolis. A mulher vítima desse ciclista safado. Enquanto fazia a sua caminhada, a sua corrida de rotina, a gente percebe exatamente, a gente vê exatamente o que essa criatura faz quando se aproxima dessa mulher. A gente testemunha o que ele faz, tá? Causando revolta, insegurança. Quem é esse cara de pau? Ele já teria feito outras vítimas. Eu duvido que essa seja a primeira vítima. Ele está acostumado. Ele agiu com maior tranquilidade, olhando para trás. E o que a polícia está fazendo para identificar esse cara de pau? A corregedora Michele Ferraz registrou um vídeo e ainda enviou à nossa equipe um relato do que ela viveu. Traz o relato da vítima aqui para a tela do Cadeia. Deixa eu ver. Olá, eu me chamo Michele. Vim contar para vocês uma experiência que eu tive hoje, dia 16 de junho de 2026, que eu não desejo para ninguém. Eu sou praticante de corrida e, como de costume, fui fazer o meu treino, né? Por volta de 5h30 da manhã, mais ou menos, ali na Avenida dos Estudantes. Estava fazendo, né, minha corrida, quando de repente um indivíduo chegou do meu lado, parou de bicicleta e passou a mão em mim. Sim, ele chegou como se fosse uma pessoa que eu conhecesse, que fosse me cumprimentar, e cometeu essa importunação sexual contra a minha pessoa. O dia já estava quase claro, tinha pessoas caminhando, correndo ali. Eu não estava numa rua deserta. Na Avenida dos Estudantes já tinha movimentação do pessoal indo trabalhar. E mesmo assim ele não se intimidou, né? E no momento ali que aconteceu, eu fiquei paralisada. Não tive a reação nenhuma, não consegui pensar direito. Ele passou a mão em mim e andou cerca de uns 10 metros e eu percebi que ele ia retornar para passar de novo. E nesse momento eu avistei um senhor na esquina e corri para o lado dele e o indivíduo foi embora. Mas a intenção dele era voltar para passar a mão de novo em mim. Depois, né, que a ficha foi caindo, fui percebendo quão grave era essa situação e decidi, né, não deixar passar em branco. Fui, registrei um boletim de ocorrência.
gravei vídeo, postei nas redes sociais para encorajar mesmo as mulheres a denunciar. A gente não pode se calar. Temos que divulgar mesmo o que está acontecendo na nossa cidade, para as autoridades conseguirem fazer alguma coisa por nós, porque está ficando impossível sair de casa. A lei de importunação sexual ela é de 2018. Eu acompanhei o processo, tive a oportunidade de acompanhar as fases, os debates, até chegarmos à aprovação da lei de importunação sexual. Alteração no Código Penal, certo? E quais foram os gatilhos para chegarmos a essa mudança? Era preciso uma punição para atos libidinosos cometidos sem consentimentos das vítimas, certo? Era preciso ter um meio termo entre o assédio sexual e o estupro. Aí veio a importunação sexual. Os gatilhos aconteceram dentro dos ônibus do transporte coletivo e começaram pelos PI articulados, os chamados ligeirões, na cidade de Curitiba, tá? Começaram lá no transporte coletivo de Curitiba, numa situação em que o motorista até parou na época, a população se insurgiu, partiu para cima do agressor, a população quase linchou o agressor diante do flagrante registrado dentro de um ônibus PI articulado. Na sequência, tivemos outros casos em São Paulo, com repercussão nacional. Tivemos registros no Rio de Janeiro, naquela linha, sentido Barra da Tijuca, também, tá? Também serviu de gatilho. Tivemos outros registros em Curitiba e Florianópolis. Começou, na época, um grande movimento para aprovar alguma punição específica. E aí veio a nomenclatura importunação sexual. É exatamente isso aí, ó. É mais que um assédio. É mais que uma abordagem para conversar, em que esse criminoso assedia, diz palavras de baixo calão ou tenta se insurgir sobre a vítima, sabe? Ele passa a mão nela. É um cara de pau, é um safado. Ô, Bica, vamos fazer o seguinte, a hora que ele passar a mão e sair, vamos congelar a imagem? Dá de congelar? Ó, agora. Isso. Essa imagem aí, Bico. Você que me acompanha nesse momento, através das redes sociais, você que está em Rondonópolis e região, me acompanha pelo YouTube. Você conhece essa criatura. Você conhece esse criminoso, esse safado. E é um gurizão. Eu não dou 25 anos pra ele. Pra mim deve ter menos. Se não for, menor de 18 anos. Se não for, adolescente, tá? Isso, Bico, isso. A gente não tem uma imagem que mostre, que identifique o rosto, tá? Mas perceba. Na lateral, Bico, quando ele passa pela lateral, a gente está buscando algum frame do vídeo que identifique mais a bicicleta, identifique mais ele. Mas, ó, isso, Bico, ó, cabelo bem cortado, não é? Cabelo raspado por baixo, não é? Pezinho bem feito, camiseta, tem alguma imagem aí na camiseta, bicicleta. Não tá difícil de localizar, de prender esse safado não, tá? E é melhor pra você que a polícia te aborde antes. Já vou te dizer, é melhor pra você que a polícia te aborde antes, tá? Chinelo de dedo, tá? Com chinelo de dedo branco. Mas ele pode trocar de chinelo também, de camiseta, de roupa, enfim, né? Raspar a cabeça, Mas, ó, é melhor pra você, nesse momento, que a polícia chegue até você antes, tá? Porque outros bandidos por aí não aceitam esse tipo de atitude. 0800 065 3939 190 197. E outra, a família da mulher tá na cola dele. Então, para ele, nesse momento, o melhor caminho é ser abordado pela polícia antes que alguém cometa alguma loucura para defender essa mulher, tá? Que absurdo, gente. 19097. Próxima menção sobre esse caso, Márcio Moreira. Teremos a satisfação de apresentar aqui a prisão desse safado.
Safado, você não é homem, você é pior que um moleque, você é um sem vergonha. Ah, isso que você é. Dá tempo de corrigir a rota ainda, rapaz. Dá tempo de corrigir a rota, tá? Meus sentimentos aqui, minha solidariedade em nome de toda a equipe para essa mulher, para essa vítima, que não pode nem fazer uma caminhada em paz, não pode nem fazer uma corrida mais em paz, preocupada com um cara de pau desse aí. Os outros